A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 202º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 36 e 37 do livro do profeta Isaías. Em 2 de Reis, trago o capítulo 18 e continuidade dos versículos 9 a 37 e o capítulo 19. Em 2 de Crônicas, trago o capítulo 32, versículos 1 a 23 e encerramos no livro de Salmos, capítulo 76. A inspiração do dia. O livramento de Ezequias ante a Assíria. No livro do profeta Isaías, capítulo 36, versículo 1, destaca o rei Ezequias. Nos capítulos 36 a 39, que foram um paralelo de 2 de Reis, capítulo 18 a 20, Isaías passa da profecia para a história do rei Ezequias. Ezequias foi um piedoso rei de Judá, que confiava no Senhor e o servia. O ano 14º do seu reinado foi 701 a.C., ocasião em que Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá com o intento de tomar Jerusalém. Dos versículos 4 a 10. E Rabsaqué lhe disse: o comandante do exército de Senaqueribe procurou destruir a confiança que o povo tinha no Senhor, pela intimidação, mentira e argumentação de que o Deus de Judá não era bastante forte para livrar os seus. No versículo 20 destaca: o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Rabsaqué sugeriu, em tom de zombaria, que o Deus de Judá não era bastante poderoso para livrar Jerusalém do exército assírio. Deu a entender que, para isso, era preciso um milagre e que, naquele momento, não deviam esperar isso. Satanás ainda emprega táticas semelhantes contra os filhos de Deus. Ele lhe diz que, quando estão em grande necessidade, não devem esperar nem buscar um milagre da parte de Deus. Note-se, no entanto, que Deus operou um milagre em favor de Judá e abateu Rabsaqué e o seu exército. No capítulo 37, destaca o versículo 1. Ezequias entrou na casa do Senhor. A intimidação e as acusações de Rabsaqué não mereciam uma resposta, mas mereciam uma intercessão sincera. Ezequias, um homem de Deus, buscou a Deus em oração humilde e contrita e procurou conhecer a sua palavra através da boca de Isaías, o profeta. Em tempo de aflição, a melhor coisa que podemos fazer é buscar a face do Senhor Deus e rogar que Ele nos fale por sua palavra escrita ou profética. No versículo 7 destaco: eis que porei nele um espírito. O conteúdo deste versículo refere-se a uma voz interior, enviada por Deus para influenciar a conduta e os pensamentos da pessoa. No versículo 10 destaco: o teu Deus. Senaqueribe procurou de todas as maneiras destruir a confiança de Ezequias tinha no Senhor. O rei assírio, na sua arrogância, acreditava que o seu poder como rei ultrapassava o do Deus de Judá ou de qualquer outro Deus. No livro 2 de Reis, capítulo 18, destaca o versículo 13. Cidades fortes de Judá e as tomou. Em 701 a.C., o rei Senaqueribe da Assíria reagiu à rebelião de Judá, com a captura de muitas das suas cidades importantes. Seus anais indicam que ele tomou 46 cidades, muradas de Judá. Ezequias, não vendo qualquer solução, caso continuasse a resistir, submeteu-se a
Senaqueribe apresentou desculpas e esvaziou o tesouro nacional de Judá, a fim de pagar multa sobre o tributo imposta pela Síria. No versículo 30 destaco: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Por alguma razão não esclarecida, o rei Senaqueribe da Síria voltou a invadir Judá, à frente de um grande exército, e situou Jerusalém. Os generais assírios procuraram intimidar Ezequias e toda Jerusalém, menosprezando o Senhor Deus e zombando da confiança que o povo tinha nele. Essa blasfêmia contra Deus resultou numa intervenção do anjo do Senhor, na qual foram mortos 185.000 soldados do exército de Senaqueribe, e Judá foi liberto. E por fim, o capítulo 19. Destaca o versículo 1. Ezequias entrou na casa do Senhor. Ezequias tinha grande confiança em Deus, enfrentando a ameaça dos assírios, e, indignado com a zombaria do rei assírio contra o Senhor, buscou a Deus e rogou a Isaías que orasse por Jerusalém e pelo remanescente do povo de Deus. No versículo 15 destaco: e orou Ezequias. Ezequias tomou a carta atrevida de Senaqueribe, exigindo a reivindicação de Jerusalém. Abriu-a diante do Senhor e orou fervorosamente. Quando as aflições atingirem nossa vida e as circunstâncias parecerem incontroláveis, devemos fazer exatamente como Ezequias: entrar na presença de Deus em oração fervorosa e confiante. Deus tem prometido que livrará os seus nas mãos dos inimigos e que não permitirá que aconteça nada fora da sua vontade. Permanecendo em Deus com fé e confiança, teremos sua paz como guarda dos nossos corações e mentes. No versículo 19 destaco: assim saberão todos que só tu és o Senhor Deus. A oração de Ezequias para que prevalecesse a glória de Deus e que os seus caminhos e propósitos na história sejam conservados, manifesta mais o alto desejo de todos os que amam o Senhor. Assim também Moisés expressaram esse mesmo desejo nas suas orações. Nós, como crentes, devemos nos identificar com Deus de tal maneira que o nosso interesse principal seja preservar a sua reputação e honra. Nossa petição principal deve ser: santificado seja o teu nome. E por fim, o versículo 35. O anjo do Senhor. Esse livramento milagroso de Judá dos assírios é um dos grandes casos de livramento na história do Antigo Testamento e é registrado nada menos que 3 vezes nas Escrituras. O reino mais poderoso da terra lutava contra a pequenina nação de Judá, quando a derrota parecia inevitável. Deus interveio e livrou o seu povo. Na sua misericórdia, Deus manifestou a sua disposição de renovar o concerto e ser o Deus protetor de Judá, se o povo pusesse nele a sua confiança. Em 2 de Crônicas, trago o capítulo 32, dos versículos 1 a 23. No versículo 1 destaco: depois dessas coisas. O escritor de Crônicas observa que foi depois dos atos de fidelidade de Ezequias que Senaqueribe invadiu Judá. Às vezes, aflições e provações vêm sobre um crente que é em tudo fiel e obediente a Deus. A garantia da fé, porém, é esta: aquele que está conosco é tão grandioso que pode aniquilar tudo que o inimigo venha a lançar contra nós. No versículo 7 destaco: não temais. As palavras de fé faladas por Ezequias podem ter sido inspiradas pela experiência e a palavra do profeta Eliseu. A exortação de Ezequias para que não
temesse, ao lado da promessa de que conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aplica-se a todos quantos seguem ao Senhor com amor, fé sincera e um coração puro. De conformidade com Isaías, os pecadores de Sião se assombraram, mas o que anda em justiça habitará nas alturas. E por fim, encerramos a leitura da Bíblia em ordem cronológica com o livro de Salmos, capítulo 76. E destaco o versículo 10. A cólera do homem redundará em teu louvor. A ira do ímpio pode ensejar a ocasião para Deus livrar os seus e realizar grandes coisas a favor deles. Isto significa a ira de Faraó contra Israel deparou a oportunidade para Deus demonstrar seu poder miraculoso, libertando-os do Egito. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.